Há males que vêm para bem. O que estava planeado inicialmente era uma sessão formal, com uma mesa, com várias pessoas que costumam estar nessas circunstâncias, na sala muito bonita da Câmara Municipal de Angra. Com a Covid-19 e com todos os problemas que sucederam, acabou por acontecer isto, aqui, numa conversa muito mais agradável, em que provavelmente umas quantas pessoas daquelas que estariam lá por obrigação não estão, mas, por outro lado, haverá outras pessoas que vão ver e ouvir isto e que não estariam nessa sala, nesse dia, porventura. O meu amigo Humberto pediu-me para eu apresentar o livro dele. É difícil apresentar este livro por uma razão de base. Eu sou de História, ele é de Engenharia. Então, porquê é que ele pediu e porquê é que eu acho que ele... Peço desculpa, porque é que eu acho que ele teve razão. Porque quando a gente começa a ler o livro, dá logo de caras com frases que marcam um amor por esta terra e, sobretudo, um sentir interior por esta terra muito diferente do que muitas outras pessoas têm. Ele não mora em Angra há muitos anos, mas a ilha não saiu de dentro dele, como ele diz. E há outra coisa, que no fim de contas é essa a razão última de eu estar aqui. Ele percebeu uma coisa que, infelizmente, nem toda a gente ainda percebeu. O que é que significa e o que é que significou para a Angra, no século XVI, ter um holandês a publicar num livro seu uma gravura da cidade. Hoje em dia toda a gente tira fotografias de telemóvel. Hoje em dia toda a gente tira selfies. Nessa altura, ter dinheiro para conseguir pagar uma gravura grande numa chapa de cobre, que não era propriamente um metal fácil. E a gravação era feita à mão, não era feita digital, nem era em computador. Ter dinheiro para conseguir fazer uma gravação de Angra já era complicado. Agora, resolver fazer uma gravura desse tamanho, igual à de Goa, e publicá-la pelo mundo civilizado de então, como aconteceu, isso, na época, não foi fácil. Para nós, hoje em dia, é muito difícil de compreender, mas eu tenho que vos dizer que aquilo foi um best-seller do mais relevante que podia acontecer no final do século XVI na Europa, e que, porque era um best-seller acerca de um caminho que ia até a Índia e regressava, ao mesmo tempo meteu lá Angra. E uma Angra que não é uma gravura pequenina, que é uma gravura enorme, à escala das grandes capitais europeias, à escala de Goa, que se dizia, quem viu Goa não precisa ver Lisboa. O entusiasmo dele, ele diz logo isso no início, as pessoas continuam a não perceber, eu estou a dizer palavras minhas, continuam a não perceber porque é que o livro, porque é que aquela gravura é relevante. Aquela gravura mostra o último porto do ultramar quando se chegava à Europa. E os historiadores todos ainda continuam a hesitar entre entender que Angra e os Açores são o fim da Europa ou o fim do ultramar. Aliás, desculpem, ainda hoje em dia, quando alguém desenha a Europa, a primeira coisa que faz é cortar o mar e os Açores e a Madeira ficam desaparecidos no oceano, porque a Europa fica do lado de cá. Nós acabamos por ser uma região ultraperiférica, como provavelmente já ouviram. Acontece que o livro de João Hugo Lindshoten, o itinerário, como hoje em dia, como se costuma designar, é exatamente o contrário. É a demonstração da centralidade do Oceano Atlântico e a demonstração da centralidade dos Açores. E nos Açores, do único porto capaz, mais ou menos, apesar de tudo, na época, para receber os navios depois de fazerem uma viagem enorme, longa, destrutiva, atravessavam zonas de furacões, passavam 40 e 50 dias sem ver terra, e depois descobriam um lugarzinho no meio do oceano, que tinha assim um porto, mais ou menos, que era Angra. Nem é uma baía, é uma Angra. Uma Angra é uma baía mais pequena. É tudo isso que acaba por estar por detrás do entusiasmo dele, e eu quero crer da razão pela qual ele disse que para apresentar o livro dele tinha que ser alguém que tivesse o mesmo entusiasmo pela sua cidade e por esta carta. Agora vamos à outra parte. A maior parte das pessoas tem falado muito deste livro como uma parte que é importante,
que é a contestação que, de alguma maneira, o Humberto faz acerca de quem é que é o autor. Ele tem razão, outros terão outras razões. A parte mais bonita, que eu agradeço, independentemente dos comentários que vou continuar a fazer, é que ele é um engenheiro. E nós temos que começar outra vez, neste princípio do século XXI, a pensar na vantagem que há em pessoas de diversas áreas científicas e técnicas olharem para coisas que não são a sua, mas com a humildade que aqui está. É porque não é questão de um engenheiro a dizer que o mundo tem que ser de outra maneira, porque eu sou engenheiro. É um engenheiro a dizer que teve dúvidas como engenheiro perante uma coisa que lhe diziam, e eu lembro de ouvir isso, é uma representação da cidade de Angra que não é um mapa. Realmente não é um mapa. É uma vista. Mas é mais do que uma vista. É um desenho, e aí é o engenheiro. Coisa que eu não veria, porque eu nunca vi isso. Que é capaz de ver, e estão aqui páginas e páginas, em que ele analisa quarteirão a quarteirão o número de casas que lá estava e compara com as casas que hoje em dia existiam, com as marcações do terreno para definir quantas casas existem em cada quarteirão. Mas há mais. E eu vou regressar a uma coisa que eu tinha começado a dizer. A maior parte das pessoas, quando ouviu falar deste livro e ouviu falar de Humberto Borba, que decidiu enverdar por este caminho no final de uma vida de engenharia civil, foi buscar algo. Sim, quem é que é o autor? Bom, ele diz que não é o Linus Rotten, apesar de Linus Rotten dizer, no próprio texto, que desenhou esta carta para satisfazer parcialmente uma vontade do governador. O governador espanhol queria, nós estamos em 1500 e depois de 1583, 1598, 90, 91, 92, 93, 89, mas estamos depois, claramente, disso. E o governador espanhol quer um mapa da ilha. E o Linus Rotten diz que não fez o que ele tinha pedido, mas fez-lhe um desenho da cidade de Angra. Nós vivemos no século XXI e o século XX, sobretudo a segunda metade, tem um péssimo costume. Ou a coisa é cientificamente e milimetricamente analisada e verdadeira, ou então não é. E isso faz com que muitas vezes a gente olhe para as coisas e não veja. Por exemplo, o ser autor, e é uma coisa que ele também fala, o ser autor, nessa época, era diferente do que é hoje em dia. Nós temos quem toma as notas, temos quem faz o rascunho, temos quem faz um desenho mais acabado, temos quem faz a gravura. E cada um, quem conta um conto acrescenta um ponto, cada um acrescentava, tirava, alindava para ficar mais bonitinho. Eu preciso contar-vos uma história que justifica um bocadinho essa confusão, que não é. É simplesmente a maneira de fazer as coisas nessa época. Porque não havia nem telemóveis, nem câmaras fotográficas. Há um holandês que consegue fazer uma visita à China, século XVII, XVIII, consegue fazer uma visita à China, mas, como era proibido, o que ele consegue é negociar com alguém um carro em madeira, fechado, com uma cabine, e ele passa um mês, imaginem, passa um mês dentro dessa coisa. Tinha umas gretazinhas por onde podia ver. E a pessoa era um comerciante e o comerciante andou. E ele desenhou gente a transportar peixe, gente com cestos de roupa, gente a comerciar, gente a fazer muita coisa. Quando regressou à Holanda, isso deu origem a um livro lindíssimo. O livro foi gravado, as gravuras foram desenhadas e gravadas. Simplesmente, quem vê esse livro, e eu peço desculpa, mas não me lembro agora exatamente a citação, quem vê esse livro, o que vê são pessoas com trajes lindíssimos, com cabelos bem penteados, a transportar pilhas de pratos, a transportar roupa para lavar. E,
portanto, é uma roupa, talvez, palaciana de uma pessoa que vai lavar roupa ao rio. Não bate uma coisa com a outra, mas é o que aparece na gravura. Isto por causa de uma coisa que está nesta gravura que eu depois vou fazer a ligação. Que é, ele desenhou isso tudo, toda a gente achou espantoso, até que, por acaso, raríssimas vezes, e falas nisso, a propósito, que não se conhecem os desenhos e os debuxos, encontra-se o desenho inicial. E o que aconteceu foi que o desenho inicial era de, efetivamente, um homem mais ou menos descalço, com os tamancos aí, a levar aquelas coisas compridas, cheias de pilhas de pratos, quase que todos nós temos essa imagem chinesa de uma espécie de um pau de carreto com uma pilha de pratos de cada lado. Só que a gravura do livro final é uma gravura impecável do homem com uma trança, com roupa de cores, a levar pratos. O desenho original é simplesmente um fulano com um chapéu a levar pratos. Como ficava mal na gravura, o gravador alindou. Nós não sabemos quais são os desenhos. E, portanto, entre o fulano que tomou, entre quem tomou os primeiros desenhos, quem lhe acrescentou os outros, eventualmente Celine Serrota lhe acrescentou coisas e depois passou ao gravador, aquilo começou por ser um charro frito numa lenha e acabou numa caldeirada de peixe. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há um pormenor que eu lembro-me que qualquer historiador de cartografia que é diferente do engenheiro olhar para a carta, que é isso que eu acho mais interessante neste livro. É a tua análise da carta, tira da gravura bonitinha e transforma num trabalho de cartografia do final do século XVI bom. Sobretudo, raro, porque não é a meia-nau. O que acontece é que, por exemplo, quem olha para as fachadas destas casas são fachadas holandesas, são fachadas belgas. É a fachadinha para a rua com o triângulozinho. Ora, toda a gente que anda na cidade de Angra sabe que o que nós temos é o beirado. Se nós formos à gravura da Rua Direita de Goa, o beirado está lá. Ou seja, deve haver muitas mãos. E houve muita gente a mexer nisto. E, portanto, a razão pela qual este livro é interessante, eu peço desculpa, não é, embora também seja, a questão da autoria. É o teu olhar de engenheiro para uma coisa que foi vista por uns como uma gravura de Angra do homem, acabou. Ou então, metade daquilo não é verdade porque as fachadas não são as verdadeiras e as coisas não são bem assim. E tu passas adiante e para lá das marcas, dessas mãos que foram alindando a peça, e dizes, não, isto é a representação de uma cidade tão verdadeira que até é possível ainda hoje encontrar a mesma cidade lá, e mais, tirando essas melhorias de desenho e de edição, porque foi uma melhoria de edição, as casas estão fininhas, vamos pôr umas casinhas que as pessoas percebam. As ruas estão assim. E depois, porque a gente percebe que há coisas que são melhoradas. Melhoradas entre aspas. Para ficar bem na gravura. Na fotografia, como a gente diria hoje em dia. E, na realidade, o que se passa é que é o teu olhar de engenheiro que faz com que a gente olhe para aquilo e deixe de ser uma gravura bonita para ser um documento tecnicamente muito interessante. Mas a vantagem e a necessidade de pedir a uma pessoa para apresentar um livro é fazer com que as pessoas se sintam desafiadas a comprá-lo e a lê-lo. É isso que o senhor editor costuma querer, é que compre um livro. Eu tive a sorte de me oferecerem, ainda tenho uma dedicatória ainda para mais, portanto, muito obrigado. Mas não é isso. É que há um entusiasmo do Humberto em tudo o que ele escreve e uma maneira de analisar as coisas que nos faz revisitar esta cidade e, sobretudo, esta cidade que é nossa e que, desde o momento em que foi incluída na lista de património mundial, é uma cidade de património do mundo. Eu vou terminar dizendo-vos o seguinte. Em 1595, 96, 97, 98,
1602, 10, 12, 14, por aí, surgiram edições do itinerário de João Hugo Linschoten em latim, em holandês, em inglês, em alemão, em francês. Eu estou a falar no final do século XVI, princípio do século XVII. A primeira edição do itinerário em língua portuguesa, a primeira edição do itinerário que fala do que era a viagem que o João Linschoten fez da Índia de Portugal até à Europa, contando tudo e descrevendo tudo, que foi, vocês, para quem nos está a ouvir e ver, imaginem assim uma espécie de um livro que é, para a época, uma mistura dos canais da National Geographic e outras coisas do género. Era um livro de ler porque ele descreve o que se cozinhava, o que se comia, como se vestia, fala das batatas, fala do pastel, fala... ler aquilo é quase como que para ter um filme, e que não havendo filmes, era o melhor possível. Portanto, esse livro foi editado em todas as línguas da época mais relevantes, mas em português só foi editado em 1995, quando finalmente a primeira edição portuguesa do itinerário foi feita. Mas há um pormenor. É que mesmo nessa altura, a incompreensão da importância da cidade de Angra foi tal que reeditaram nessa edição uma folha grande com Goa e fizeram uma folha pequenina com Angra. Ou seja, 400 anos depois, ainda continuaram a não perceber o que era ser um porto no meio do oceano, no meio das tempestades, que um holandês percebeu no século XVI, a ponto de, entre aquilo que pediu a uns, que gravou de outros e que provavelmente desenhou ele próprio, conseguiu e insistiu em pôr no seu livro. Muito obrigado. Quando puderem, comprem um e vejam, porque isto é muito mais do que quem é que foi o autor. É um revisitar a nossa terra, por quem gosta dela, e é de uma terra que não lhe saiu de dentro, apesar de ele ter saído de cá. Muito obrigado, Francisco, pelas tuas palavras. São palavras de amizade, não é? E eu estou muito sensibilizado com isso, não é? Eu vim a Angra agora a apresentar este trabalho. Eu não considero isso um livro, considero um trabalho, porque isto é efetivamente um trabalho, não é? O trabalho de um engenheiro sobre uma carta, que sempre teve curiosidade sobre ela e que olhou para ela como um trabalho de topografia, um trabalho de levantamento, um trabalho técnico. Isso é Carta de Angra é um trabalho técnico. E, fundamentalmente, é um trabalho técnico. E, portanto, acho que as pessoas devem passar a olhar para a carta, não como eu olhava antigamente quando era jovem aqui em Angra, que eu olhava para ela, mas não a percebia. Só a percebi quando comecei a olhar para ela com olhos de engenheiro. Ela realmente tem muita coisa ainda para dar. Julgo que ela já deu, mas tem muita coisa ainda para dar. E como tal, numa altura em que toda a gente, todas as terras, todas as terriolas em Portugal e não só, arranjam slogans, são as maiores, têm as melhores. Outros dizem, como por exemplo Guimarães diz, aqui nasceu Portugal. Outros dizem, aqui é o nome de Portugal. E que realmente não há, digamos, documentos credíveis que justifiquem isso. Angra não precisa ter nada, Angra tem isso. E isso fala por si mesmo. Portanto, a carta, Angra não precisa de inventar que no século XVI que era um porto extraordinário, porque a baía está cheia, a baía que está na carta está cheia de barcos, não é? Eu bem sei que foi o editor, o gravador que meteu lá os barcos, não é os barcos que estavam na baía de Angra, na altura que estava cá o Linschoten, ou eventualmente o Luís Teixeira, na minha opinião, a fazer o desenho. Portanto, realmente as pessoas têm que passar a olhar para esse documento de uma maneira diferente, não é? Têm que olhar para ele com amor, têm que olhar para ele que Angra foi realmente uma cidade extraordinária e que na altura do século XVI falar em ter na Baía de Angra 100 ou 150 caravelas ou barcos ou o que seja, não é? Era realmente normal para ela, não é? Portanto, eu quero deixar aqui 2 ou 3 reptos. Um deles é que o povo de Angra se junta à Câmara e que faça uma alegoria sobre a carta. A carta não tem nenhuma alegoria em Angra. Ninguém tem nada, digamos, na cidade que diga que há uma carta. E atrevo-me a sugerir que na Praça Velha, que é o centro geométrico da cidade de Angra, que se crie lá uma alegoria. Não sei qual, estou a pensar que seria um bronze, digamos, uma carta em bronze, não estragando o trabalho do teu pai, que
que está lá, mas arranjando um sítio no pavimento para as pessoas olharem para aquilo e dizerem Angra é isto, e olharem para aquilo para reconhecerem o que é que está feito nessa carta. Outra seria que algum jovem, que pegasse novamente na carta e fizesse uma tese de doutoramento. Isso ainda tem muito para dar. Eu estou a pensar na carta de Escorial, que é uma carta também, e que deu uma tese de doutoramento com quase 1000 páginas. A carta de Angra ainda pode dar hasta às 1000 páginas, mais técnicas, com muito mais cartografia, com muito mais relacionamentos. Portanto, ainda tem muito para dar. Portanto, vamos pensar que realmente alguém, um jovem, tem que ser um jovem, que pegue nela e faça realmente uma tese de doutoramento. Outra seria lançar um repto às futuras festas sanjoaninas em que peguem como tema a carta. Pegam em tantos temas. A carta, na minha opinião, é muito mais importante que todos os temas que queiram pegar, não é? Dá para tudo. Dá para vestuário, dá para turismo, dá para visitar, dá para tudo. E, portanto, vamos pensar que realmente uma futura Comissão de Festas da cidade de Angra pensem que o documento mais importante, na minha opinião, que Angra tem, é a Carta de 1595. Eu continuo a dizer, para mim a Carta é a Carta de 1595, não a Carta de Linschoten, porque continuo a pensar, ele foi o organizador, se não fosse ele a gente não tinha a Carta, mas no entanto houve tantos intervenientes na Carta, como tu disseste, que realmente acabamos de perguntar quem é o dono da Carta, serão todos eles, não é? E não um só. Por outro lado, ainda agora estávamos a falar de que sobre a Ilha Terceira, e novamente eu gosto muito de frisar isso, isto eram as Ilhas Terceiras. E Angra era tão importante que tomou o nome de todas as ilhas. A Carta é também um resultado dessa importância de que Angra e a Terceira tinham na altura, não é? Na altura e depois também. Portanto, Francisco, muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua presença. Anuíste rapidamente, quando eu te pedi para tu apresentares o meu trabalho, tu anuíste rapidamente, nem puseste nenhuma reticência, não é? Disseste sim, senhor, e isso é o meu agradecimento, que é o resultado de uma amizade muito antiga que nós já temos e que começou com o teu pai, foi meu professor de desenho na antiga Universidade Portuguesa, e portanto vamos continuar nessa saga da Carta. Muito obrigado, Francisco. Olha, agora na minha qualidade de editor também devo dizer alguma coisa e então ia relacionar isto no tempo. A primeira vez que tive conhecimento do trabalho do engenheiro Humberto de Borba foi no dia 11 de março de 2009, quando ele fez a apresentação deste trabalho, ainda numa fase, diz ele, numa fase mais inicial, mais primária, desta Carta de Linschoten na Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, então ainda situada nas traseiras da sede Angra, e onde eu participei nessa apresentação no fim da tarde. A apresentação foi feita a convite da Biblioteca de Angra, através da doutora Graça, que ainda é parente aqui do engenheiro Humberto de Borba, e do então diretor e saudoso Marcolino Candeias, e foi uma apresentação tanto excepcional, embora eu tenha gostado muito, embora o engenheiro Humberto continue hoje a dizer que tem alguma vergonha do que apresentou nessa altura. Eu acho precisamente o contrário. Isto quer dizer que depois evoluiu ainda muito mais o trabalho dele. E, para situar isto, 10 anos depois, no dia 11 de março de 2019, reuni eu na Câmara de Angra com o Presidente e o Vice-Presidente, com a finalidade de discutir e eventualmente publicar algumas obras ou executadas ou algumas obras de interesse municipal, nomeadamente as obras completas de Valmar Mota, que estão a caminho de, provavelmente este verão à luz do dia, também as de seu pai, Maduro Dias também estão na lista, entre outras. E então a Câmara também achou interessante este trabalho do engenheiro Humberto de Borba e prontificou-se a apoiar a edição deste trabalho. Não demorei, foi no mesmo dia, peguei no telefone, através de pessoa amiga que tinha o contacto do engenheiro Humberto de Borba, e telefonei e coloquei-lhe a questão, embora nunca tivéssemos falado até aí, e foi pronta a abertura dele no sentido
de começarmos a trabalhar para a edição deste livro Angra, na visão de Linschoten, ou Linschoten, século XVI. Foi um trabalho, da minha parte, engraçadíssimo, mas ainda só voltando aqui um pouco atrás. Em 2009, quando assisti à primeira apresentação deste livro, que já vinha de uma apresentação anterior no Porto, que o engenheiro Humberto Borba tinha feito, eu, nesse ano de 2009, eu estava a editar o meu primeiro livro como editor, que se chama David Fagundes, Versos de uma Vida. E nessa apresentação senti o desejo de ser editor deste livro. Mas disse para comigo, Liduíno, esquece disso, porque essas coisas são muito complicadas e é um trabalho muito grande. E, enfim, eu estava no princípio da edição, isso para mim era uma coisa quase impensável de realizar. 10 anos depois, portanto, realiza-se. O engenheiro Humberto Borba foi de uma abertura esplêndida, avançamos com o processo e o livro está aí. Acho que optamos por um bom caminho, um livro de capa dura, com folhas, com páginas, com papel de alguma qualidade, o que lhe dá alguma beleza. Para além do grande trabalho interior, que é o trabalho do engenheiro Humberto Borba, que fica para as gerações vindouras e então aquilo que eu sempre ouvi durante alguns tempos da minha vida e que de certa maneira vem um bocadinho ao encontro do que o Dr. Maduro Dias disse, é que alguns entendidos da matéria fizeram-nos crer durante algum tempo que aquilo eram os rabiscos que o maluco tinha feito sobre a Angra. E não é. É uma carta que, portanto, eu estou a exagerar também no exemplo que estou a dar. Não é. É uma carta que o engenheiro Humberto Borba provou que Angra está, entre aspas, igual ao século XVI, em 1595. E pronto, está aí. Foi um prazer enorme. Quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos quantos estiveram envolvidos neste projeto. O engenheiro Humberto Borba como autor, a Câmara Municipal como apoiante, a Alexandra Grilho como designer deste trabalho, o Vítor Ruidores como corretor do texto e todos, e a gráfica, que também foi impecável. Toda a gente deu uma boa colaboração nisso e eu, como apraz dizer sobre este trabalho. E agora acho que o autor tem uma palavra final, o Sr. Humberto. Eu quero agradecer novamente, não é? Realmente disse aí uma coisa interessante, que a carta não é um rabisco, a carta é realmente uma realidade, um levantamento topográfico, não é? Mas também vamos lembrar que na contracapa tem uma carta da terceira de Luís Teixeira, que é muito importante, e que prova que o Luís Teixeira estava a trabalhar nos Açores nesta altura. É uma glória da nossa cartografia e, portanto, era um homem que tinha conhecimentos e que me leva a concluir de que foi ele realmente o autor no sentido de fazer o levantamento topográfico da cidade de Angra, não é? Mais uma vez, obrigado a todos e vamos a ver o sucesso que o livro terá ou não, mas julgo que sim, que ele vai ter, para aquilo que eu tenho tido pessoas amigas a falarem sobre ele, é que realmente ele vai ter sucesso e vai ser vendável. Muito obrigado a todos. Já está a ter. Já está, muito obrigado. Francisco, mais alguma coisa? É só uma nota na tua sugestão e nos teus desafios. Penso que há uma coisa que estou completamente de acordo. Há algum sítio para ter isto em tamanho que se visse. O lugar que eu vejo é naquela parte nova do jardim, junto do futuro Centro de Interpretação de Angra, porque nós aí estamos ao pé da Casa dos Cortes Reais, ao pé do Centro de Interpretação, com a memória onde houve o primeiro castelo lá em cima, nada melhor do que um espaço ajardinado para ter uma coisa que tenha tamanho, para as pessoas poderem ver esta gravura com alguma informação adequada. Realmente, cada vez mais, eu estava aqui agora a ver isto, o teu chamado de atenção para a qualidade técnica da gravura é importante. E já agora que chamaste a atenção para este mapa que está aqui no fim, é um desafio. E eu devo dizer que acabou por acontecer comigo. Depois de tu me pedires este livro, para eu apresentar este livro, e das outras conversas que a gente já tinha tido antes,
eu comecei a ver quantas vezes vão pegar nessa gravura, reeditando, acrescentando barquinhos, tirando barquinhos, mudando as coisas. O castelinho transforma-se num palácio com jardins, as casas todas passam a ter cúpulas. Vocês não fazem ideia, durante todo o século XVII, até ao século XVIII, as únicas duas representações que aparecem da Terceira e de Angra são todas elas baseadas, seja no Luís Teixeira, seja no Lino Sultan. E, portanto, obrigadinho por ter chamado a atenção e por exigires que a gente faça o trabalho de casa. Muito obrigado. Muito obrigado.